Olá, está começando agora mais uma edição semanal do Alesc em Dia, trazendo um resumo dos debates e projetos de lei que avançaram nesta semana no Parlamento Catarinense. A prevenção da gripe aviária foi tema de uma reunião da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Alesc. A confirmação de um foco da doença no Rio Grande do Sul e a suspeita de focos em Santa Catarina foram discutidas com representantes da SIDASC, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, e com a OSESC, Organização das Cooperativas. É muito importante esse espaço da Alesc para que a gente chegue ao maior número possível de pessoas no estado, de forma a levar a mensagem de reforce a biosseguridade, as boas práticas de produção lá na propriedade. Santa Catarina tem um status sanitário muito protegido, nós temos controle, nós temos rastreabilidade, todos os órgãos oficiais do governo estão atentos, juntamente com as cooperativas, com as agroindústrias, nós estamos monitorando todo o processo e o mais importante é afirmar que aqui em Santa Catarina não tem nenhum foco confirmado, nós continuamos produzindo, o consumidor pode continuar consumindo a proteína do frango, assim como os ovos, que não há nenhum risco à saúde humana. Já a Comissão de Assuntos Municipais promoveu um debate sobre a obra que interliga os municípios de Blumenau, Gaspar, Brusque e Guabiruba, no Vale do Itajaí. Parada desde agosto do ano passado, a obra começou em 2014 e tinha previsão de entrega para 2017, mas dos 15 quilômetros previstos, apenas 2,9 foram iniciados. A reunião contou com a presença do secretário de Estado da Infraestrutura e com o superintendente do DENIT em Santa Catarina. Nós vamos trabalhar nos 2,9, podermos entregar, tirar aquele lixo que está ali, dar celeridade, por isso o DENIT aqui presente, é importante a participação dele, porque sai da 470, mas o compromisso do governo do estado, da secretaria, do governador Jorginho, é que a gente faça primeiro aquele ponto, que a gente possa entregar aquilo, que não fique obras abandonadas. Depois temos o processo de BAMA, um processo de desapropriação, é outra história. Vamos focar no 2,9 quilômetros. Agora a gente tem uma perspectiva. Foi colocado a situação real que está, a burocracia, a questão de licença ambiental, a obra parada, né? E o governo Jorginho Melo tem feito esse trabalho. O programa Estrada Boa justamente vem para recuperar essa questão das estradas. Blumenau para ali, está asfixiada, e aquela obra seria uma alternativa de trânsito não só para Blumenau, mas para toda a região. O problema é que é uma obra que começou em 2014, deveria ter sido entregue em 2017, num total de 15 quilômetros. E agora tem mal e mal 3 asfaltados. É a maior obra inacabada da história de Santa Catarina, virou um lixão de entulho. E isso não dá para aceitar. Já a Comissão de Direitos Humanos e Família aprovou um projeto de lei que altera a política estadual de busca de pessoas desaparecidas. Uma das mudanças sugeridas pelo autor da proposta, o deputado Mário Mota, do PSD, dispõe sobre atendimento psicossocial para os familiares dos desaparecidos. O relator do projeto foi o deputado Pepe Colasso, do PP, e a matéria está pronta para ser votada em plenário. Essa lei, que é de autoria do deputado Mário Mota, ela acompanha já uma lei federal existente e inclui na política do Estado de Santa Catarina esse apoio psicossocial às famílias que tiveram pessoas desaparecidas. Então é uma lei importante para dar todo esse apoio às famílias catarinenses que sofreram ou que sofrem com isso. Então, é uma política pública que já existe a nível federal e a gente adota agora efetivamente no estado de Santa Catarina. Esperar agora para passar no plenário e que tudo indica que seja aprovado. E um projeto de lei que teve origem no programa Parlamento Jovem foi aprovado na Comissão de Educação e Cultura e segue tramitando aqui na Alesc. Alunos do município de Caçador propuseram que as escolas públicas do estado ofereçam aulas de defesa pessoal feminina e palestras de conscientização, como forma de combater a violência contra a mulher. A sugestão foi acolhida pelo deputado Rodrigo Minotto, do PDT, e foi transformada em um projeto de lei que altera outra norma já existente para incluir as ações sugeridas pelos estudantes. O relator da matéria foi o deputado Marquito, do PSOL. É uma iniciativa do trabalho do Parlamento Jovem, e que é um trabalho muito interessante, porque as turmas, os
Os deputados jovens e deputadas, eles apresentam propostas e depois passam nos gabinetes apresentando. O deputado Rodrigo Minotto acolheu essa proposta, que é uma alteração de lei que prevê atividades sobre a violência contra a mulher. Palestras, materiais didáticos, falando sobre a violência contra a mulher, mas também com esse cunho de atuação com cursos e oficinas e práticas de defesa pessoal para as mulheres e para as meninas. Foi aprovado em plenário um projeto de lei que determina a aplicação de multa para empresas de segurança privada que acionem de forma indevida a polícia e outros órgãos da segurança pública. A penalidade será aplicada se a ocorrência não for confirmada e também se a empresa não disponibilizar um encarregado no local. Os recursos arrecadados serão destinados a fundos de melhoria da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Existem centenas de empresas de segurança em Santa Catarina e muitas das empresas de segurança têm suas equipes, seus vigias, as pessoas que fazem essa ostensividade. E algumas empresas de segurança acabam utilizando o poder público para realmente resolver o problema que seria deles. Por exemplo, em algumas situações o alarme toca numa residência, a empresa, ao invés de mandar algum representante da empresa verificar, ela simplesmente liga para a Polícia Militar. E 95% desses alarmes, desses chamados, desses pedidos, são alarmes falsos. Ou foi um animal que passou por ali, ou é o vento. Então isso faz com que o poder público deixe de ter uma viatura na rua, rodando para resolver um problema que é de uma empresa que vendeu um serviço, mas não está entregando da forma que ele vendeu. Avançou nesta semana também um projeto de lei que busca ampliar em Santa Catarina o acesso a mamografias e outros exames para mulheres a partir dos 40 anos de idade. A proposta da deputada Paulinha, do Podemos, foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e tem como objetivo apoiar o diagnóstico precoce do câncer. O texto prevê a disponibilização dos exames, inclusive para mulheres que não apresentam fatores de risco para a doença. O projeto segue tramitando no Parlamento. Hoje, a mamografia pelo SUS para as mulheres se dá a partir dos 50 anos. Só que as estatísticas, elas indicam que na faixa etária entre 40 e 50 anos, de todos os casos de morte de câncer de mama, 40% deles se dão na faixa etária entre 40 e 50 anos. A incidência do câncer de mama se dá nessa faixa dos 40 e 50 anos. Por que se incentiva o diagnóstico precoce? Porque o tratamento é melhor, tem mais resultado, dá mais efetividade, dá mais qualidade de vida para a mulher. A semana foi marcada também por audiências públicas promovidas pelas comissões permanentes da LESC. Em União do Oeste foi discutida a estadualização das estradas que ligam o município às cidades de Pinhalzinho, Jardinópolis e Quilombo. Atualmente, essas cidades são ligadas por estradas de terra sob responsabilidade das prefeituras, o que limita a capacidade de manutenção e pavimentação das vias. A estadualização da rota seria uma alternativa para permitir investimentos mais robustos do governo nessas estradas. Foi uma grande audiência pública com a presença de liderança do setor privado, setor empreendedor, setor público, a Câmara de Vereadores presentes, os prefeitos da região, buscando um objetivo em comum, que é a estadualização do trecho que liga o município de Quilombo, União do Oeste, Jardinópolis e passando até Pinhalzinho, para que nós tenhamos esse trecho, um corredor logístico do transporte da nossa produção. Outra audiência pública discutiu a participação de atletas de fora do estado em competições da FESPORT, Fundação Catarinense de Esporte. Uma lei aprovada pela LESC, de autoria do deputado Mauro de Nadal, do MDB, já restringe a participação de atletas vinculados a entidades nacionais ou internacionais que não tenham sede no estado. Mas essa restrição se aplica apenas às competições de vôlei de praia. É super importante, né, estarmos todos reunidos hoje para estar conversando, mostrando a realidade do vôlei de praia, né? Nós estamos a modalidade do vôlei de praia com essa alteração na lei, né? O quanto essa alteração visa valorizar o atleta catarinense. Então é interessante que outras modalidades também estejam juntas, que nós possamos conversar, trocar ideias, para que seja um debate positivo
para todas as modalidades. Nós temos que encontrar de forma consensuada um encaminhamento que agrade tanto o atleta quanto dirigentes, mas que também possa oferecer a Santa Catarina a dar oportunidade aos atletas de Santa Catarina terem destaque. Porque hoje, em algumas modalidades, a gente percebe que o destaque acontece para atletas de outros estados da nossa federação. E nós precisamos valorizar mais o atleta catarinense, valorizar as nossas equipes de base, que são as grandes formadoras dos nossos grandes atletas do futuro. E a Assembleia Legislativa instalou uma frente parlamentar em defesa do esporte escolar. A iniciativa é do deputado Mário Mota, do PSD, que foi eleito coordenador do colegiado. Na ocasião, ele também apresentou um projeto para estimular o patrocínio de jovens atletas. O objetivo da frente é garantir a presença do esporte nas escolas como instrumento de educação e cidadania. O esporte é o futuro, onde tira a gurizada da rua, onde nós podemos fazer a inclusão social, com para-jogos e tudo mais. Então, o esporte nasce na escola, o esporte começa aqui. Nós sabemos que há uma série de instituições que trabalham o esporte, muitas delas na área da competição, mas o esporte escolar, o desporto escolar, ele antecipa o processo educacional que o esporte oferece ao jovem ao ingressar numa quadra, numa pista, numa piscina. E certamente esta preocupação de caracterizar por antecipação a educação pelo esporte é que fez com que nós tomássemos a iniciativa de nós aproximarmos todos aqueles que trabalham com esporte na escola como instrumento de educação. O Alesc em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima!